Viva, bem-vindos ao Palavrão, o podcast da Livraria Lelo, onde desconstruímos os grandes palavrões das artes. O meu nome é Magda Cruz e hoje o palavrão é futuro, mais especialmente o futuro da cultura. E a estreia do Palavrão não podia ser de outra forma. Recebemos hoje Pedro Pinto, CEO do Grupo Leonesa, digamos a casa-mãe da Livraria Lelo. Com o objetivo de criar condições para transformar o Porto e o norte de Portugal no território mais feliz para se viver e trabalhar, o Grupo Leonesa tem apostado no setor cultural. Pedro Pinto acredita que a cultura é o fator-chave na transformação do território e das pessoas e tem trabalhado sob essa premissa. Neste sentido, a família Pedro Pinto resgatou o mosteiro de Lessa do Bálio, como se costuma dizer, um monumento nacional há muito esquecido e agora pleno de vida. Criou também um enorme business hub para negócios e empresas, com também uma galeria a céu aberto onde a arte vive em movimento. Desenvolveu também projetos para o território, como o Caminho da Arte, uma extensão de 261 quilómetros entre a Sé do Porto e a Catedral de Santiago de Compostela, onde vivem obras de arte contemporâneas, e muitas novidades estão também reservadas para 2026, incluindo a expansão da Livraria Lelo. Como vemos, o grupo gera um portfólio diversificado nas áreas do retalho, turismo, cultura e escritórios. E no campo da palavra, faz agora 10 anos que Pedro Pinto e a sua família resgataram a Livraria Lelo da decadência. O que foi uma livraria a precisar de obras e que já não conseguia criar o encontro mágico entre o leitor e o livro, passou a ser uma pérola restaurada de arquitetura exuberante que ferve de criatividade, alberga os melhores livreiros do mundo e transforma qualquer visitante num leitor. Bem-vindo, Pedro Pinto. Olá, boa tarde. Nesta conversa vamos falar sobre a história da Livraria Lelo e o que está reservado para este ano em que a livraria faz 120 anos. Tendo isto em conta, há uma pergunta difícil que eu sou obrigada a fazer-lhe, que é: qual é o seu palavrão favorito? Essa foi boa. Qual é? São vários. Esteja à vontade, que não temos de censurar nada. São vários. Qual é que lhe enche mais a boca? Bem, vamos guardar isso para outra fase da conversa. Neste momento ainda vou retomar a pergunta mais à frente, não então. tenho coragem para lhe dizer qual é o palavrão. Mas normalmente são aqueles que nós vemos aí na cidade, não é? Ainda, Magda, repara, nós, na sexta-feira, como tu sabes, tivemos a jantar com um artista asiático e estivemos-lhe a explicar exatamente o que é essa história do palavrão. Como é que nós cumprimentamos as pessoas? Nós vemos alguém que já não vemos há muito tempo. Nós começamos a dizer, meu filho, e damos-lhe 2 palmadas nas costas, ou começamos a abaná-lo e quando vemos que alguém faz alguma coisa e é esperto, fora da caixa, ele é filho da... O palavrão O palavrão é algo que habitualmente nós poderemos ver nos sítios ainda mais originários da cidade e do norte do país. É amor, então, neste caso. É amor. Eu acho que o palavrão é amor, é intimidade, é isso mesmo. Vamos então falar de futuro. Para abrirmos aqui um jogo um bocadinho, quero perguntar-lhe o seguinte: o futuro da Livraria Lelo é azul e branco? Porque sei que não alinha muito bem com os dragões, mas o azul fica bem à livraria. Eu alinho muito bem com toda a gente. E cada vez mais, com os anos, isso torna-se visível. Não, eu não sou do Futebol Clube do Porto, mas admiro a forma de ser do Futebol Clube do Porto. A garra. A garra, a determinação, o jogar a Porto, dos jogos nunca estão perdidos, há sempre uma ideia e uma personalidade que se calhar é mais importante que o resultado e temos que terminar o jogo dessa forma, queremos ser vistos com esse caráter e acho que o Porto, mesmo para as pessoas que não gostam de futebol, tem que se de facto aceitar a ideia que o Porto foi determinante, o Futebol Clube do Porto foi determinante para vincar essa personalidade ao longo dos últimos anos. É um clube que vai a todas as bolas. Os jogadores não
Não desistem das lembro-me jogadas, também é esse o espírito que tem. É exatamente isso. Agora sim, vamos à pergunta que fazemos em todos os episódios, que é: como foi para si entrar pela primeira vez na Livraria Lelo? Ou seja, captou a sua atenção, já sabia que um dia ia mudar esta casa? Como foi a primeira vez em que entrou na Livraria Lelo? Recorda-se? A primeira vez que eu entrei na Livraria Lelo foi há mais de 40 anos. Era uma livraria, até porque nessa altura nem todos os espaços que hoje estão capazes de ser visitados pelo público estavam abertos, só o resto de chão é que efetivamente estava disponível, o piso zero. Pois, porque o que é a Sala Gema agora era apenas um armazém. O piso menos um era um armazém e o piso 1 era um escritório. Não tenho memória, até porque os artigos que vendia, para além de livros, levam-me a que eu não tenha uma memória que a torne muito diferente de algumas livrarias da cidade, porque havia mais até nessa altura, e por outro lado, o que realçava mais era a questão da arquitetura. Depois voltei a entrar mais tarde na livraria. Não deixei de ir, mas lembro-me, se calhar é esse momento que tu te queres referir, já com outra visão, com uma visão de empresário e com uma visão de poder entrar no negócio da livraria. Isso aconteceu em 2015. E de facto, a visão que eu tive nesse dia e nessas semanas foi uma visão bastante mais interessada e atenta, não é? Esse ano, 2015, é um ano que nos interessa particularmente, e já vamos a ele, porque percebendo que a livraria deixava-nos com aquele brilhar no olho devido à arquitetura que foi restaurada também já pela sua mão, mas na altura houve algum livro que levou enquanto cliente algo que lhe despertasse a atenção? Não temos os problemas para resolver nessa altura, porque a livraria era diferente. Depois, com o decorrer do tempo, é óbvio, vieram os livros e vieram que livros é que vendemos, até porque o negócio de uma livraria, e tu repara que a principal decisão quando se adquiriu a livraria foi que ela continuasse a ser uma livraria, podendo resgatá-la ao fluxo turístico, isto é, como é que esta gente anda aqui dentro e pode continuar a entrar aqui dentro, mas nós somos uma livraria e queremos continuar a ser uma livraria. E esta transformação, é que a maior parte das pessoas não conhece, foi bastante mais difícil do que restaurar, do que tratar do património. A dualidade entre visitar e também adquirir um livro foi difícil. Esse equilíbrio foi conseguido, foi entretanto. Visitar, adquirir um livro, teres margem. Porque repara, no negócio o que interessa é a margem. E de facto, as livrarias têm pouca margem na venda dos livros. Então foi preciso nós dedicarmos à edição. Com a edição conseguimos aumentar ligeiramente a margem. E, então é essa questão de edição, livros que sejam sexy objetos de desejo, que sejam capazes de ser competitivos com os outros livros das outras editoras, tentar negociar com as outras editoras melhores margens e fazer com que as pessoas levem livros. E como é que esse modelo encaixava com... Repara, em 2015, os turistas entravam na Livraria Lelo e deixavam ficar quase que uma esmola. Nem sabiam muito bem como é que o haviam de fazer. Então foi preciso pegar na ideia das pessoas pagarem, mas esse mesmo quantia estava ao serviço da aquisição de um livro. Exatamente. Então criou-se um modelo do voucher, que parece fácil, mas não foi nada fácil. Até porque foi pioneiro na altura também. Foi pioneiro, e repara, depois havia aqui uma outra questão. Tivemos que, como se diz aqui na gíria popular, fazer pela vida, perceber que de facto era preciso sensibilizar o governo para que o IVA da visitação a monumentos classificados fosse um IVA diferente de 23%, porque é preciso que as pessoas investam na requalificação do património. Não foi fácil. Conseguimos, de facto, que isso viesse a passar a ser lei. E depois de legislado, o IVA passou a ser 6% quer na visitação, porque somos um monumento classificado, quer efetivamente nos livros. As coisas passaram efetivamente a ser mais fáceis a partir desse momento. Mas como tu vês, cá estamos nós a falar de IVA, cá estamos nós a falar de edição, cá estamos nós a fazer com que as pessoas que entram se transformem em leitores, ou pelo menos levem livros. É essa a grande missão da Livraria Lelo, e que tem
conseguido com grande sucesso também. Sim, cerca de 55% das pessoas que entram naquela casa compram livros. Isto é a média, não é? E isso é uma felicidade de vender perto É de 1 milhão. arrebatador, claro. Claro, é isso mesmo. Tinha falado também da grande edição que a Livraria Lelo mantém. Gostei que tomou um golo do nosso vinho do Porto para adocicar aqui a conversa. Temos mais de 50 títulos em 10 línguas, aliás, mais de 10 línguas. E hoje quem entra na Livraria Lelo tem muito por onde escolher. Que livro é que o alicia agora? Qual é que... Aposto que tem todos, não é? Porque também... Não tenho todos, mas há livros que eu gosto de os ver. Uhum. Eu gosto de ver aquilo que leio. Porque eu não leio só um livro, eu converso com um livro. E eu tenho na minha mesa de cabeceira vários livros. Eu gosto, de vez em quando vou lá buscar. E vou buscar uma página e procuro. Vou falar sobre qualquer coisa e pego nos livros e vou rever aquilo que já li. Eu gosto desse tipo de leitura. O leitor saltitante, não é? De ler um certo aqui, uma citação dali. E pensar no que diz e conversar com ele. Uhum. Porque... Como é que conversa com o livro? É por anotações ou não gosta de escrever neles? Escrevo em alguns, mas deixa-me te contar um episódio curioso. Eu falava, como tu sabes, e continuo a falar muito do Italo Calvino, das Cidades Invisíveis. E eu falava de tal modo do livro que alguém a quem eu ofereci o livro disse à Francisca... A sua filha e responsável da marca Livraria Lelo? Exatamente. E disse à Francisca: eu já li o livro, estou a tentar ler o livro, mas ele não diz nada do que o teu pai diz que o livro diz. Pois, é preciso conversar com ele. A interpretação que a pessoa encontrava nas páginas não era... Porque é preciso sonhar, é preciso divagar, é preciso imaginar, acima de tudo. Uhum. Os livros são um mundo mágico e, portanto, se nós não entramos dentro dessa magia e se nos agarramos apenas à literalidade, não tiramos todo o potencial que o livro tem. E os ensinamentos de As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, vai-nos dar jeito agora, numa altura em que recuamos a 2015. Ano em que o Pedro Pinto e a sua família adquiriram a maioria do capital da Livraria Lelo, esta casa que na altura vivia a pior realidade que uma livraria podia viver, que era os visitantes entravam, tiravam fotografias, davam umas voltinhas, mas não levavam qualquer livro, não levavam nenhum livro. No fundo, também acabava por se pagar para ter levavam as portas abertas. Postais, não é? levavam Sim. mais postais, levavam mais discos, e levavam menos livros e poucos levavam livros. Sim. Mas quando decidiu mudar o rumo da livraria, definiu que ia preservar não só o livro, como ter esta missão que também já expôs, que é inspirar o mundo a ler. E a pergunta que eu tenho é, na altura, consegui imaginar que 10 anos depois a Livraria Lelo seria um símbolo de sucesso global e que teria a seu cargo o maior exportador de escritores portugueses e também com uma edição próspera e também variada. Eu sabia que ia trabalhar para isso. Agora, sabes que os resultados dependem muito do trabalho e também de determinada factualidade que nós não controlamos. Aquilo que nós fazemos repara, há uma cidade do Italo Calvino, que é a Cidade Espelho, e ele em determinada altura fala: existe a cidade real e existe a cidade espelho, e tudo o que está na cidade real é refletido na cidade espelho. Mas há algo que não consegue ser refletido na cidade espelho, que é o amor e a paixão. E isso é que faz com que nós tenhamos sempre cidades reais e não cidades espelhos. Todos os negócios que nós tivemos ligados até hoje, quando eu saí da faculdade, o primeiro negócio que eu tive foi uma loja de hambúrgueres, o máximo ali na rua José Falcão. Quando nós abrimos, tinha uma fila interminável de pessoas para comer hambúrgueres. Isto estávamos a falar de 1988, na cidade de Porto. Foi um enorme sucesso. Posteriormente, abrimos um negócio que tinha a ver com leilões, a Sociedade Nacional de Leilões. A Sociedade foi, dentro do setor de atividade em que atuava, aquela que mais inovou, é aquela que estava na pole position das empresas desse setor. Mais tarde surgiu a Leonesa. A Leonesa hoje, indiscutivelmente, é o grande centro empresarial deste país e sabemos que somos muitas vezes observados para tentarem copiar o modelo. E não conseguem.
não sei se conseguem. Eu também não estou muito preocupado se eles conseguem ou não, porque eu não estou nunca preocupado com o que os outros observam. Eu estou mais preocupado com aquilo que nós conseguimos fazer. E como é que vai concretizar os objetivos a que se propôs? Nós nunca perdemos por causa dos outros, nós perdemos sempre por causa de nós próprios. Ora bem. Portanto, nós temos é que trabalhar mais que os outros sempre, e é isso que nós procuramos fazer no dia a dia. Depois surgiu a Livraria Lelo. Ainda me lembro quando, na altura, contratava alguns profissionais para trabalhar no projeto, e alguém dizia: mas vocês vão ser comidos vivos. E eu perguntava porquê. Pois porquê? E passado estes 10 anos, trabalhamos com essas pessoas e acho que temos um projeto, como se diz no norte, do caraças, e ele só agora começou porque o futuro está aí e nós vamos tentar concretizar o tal arco do Calvino. Ainda só temos algumas pedras, ainda não temos o arco, e é isso que nos motiva. Essa é uma das lições que retira de As Cidades Invisíveis. Portanto, esta metáfora do arco. Como é que este livro também o guia diariamente para um ano muito cheio de iniciativas e de projetos nos quais investiu? Todos os livros me guiam. Eu adoro o Príncipezinho, tenho uma filosofia, adoro... Há esses 2 livros que, de facto, As Cidades Invisíveis que ditam o rumo. Que ditam o rumo, não é? Até porque, se nós recebemos na livraria mais de 1 milhão de turistas, nós sabemos e conhecemos bem aquela frase do Saint-Exupéry que diz: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E então nós tentamos diariamente fazer com que isso aconteça, interferir com aquilo que as pessoas levam e fazer com que elas deixem ficar também alguma coisa, porque nós aprendemos sempre com todos. Até porque é desejável que quem nos visita interaja de forma mais profunda com o nosso território e com a Livraria Lelo. Mas deixe-me perguntar-lhe também, quando pensa nesta altura, portanto no passo que foi tomar conta da Livraria Lelo, se houve um momento-chave, uma decisão que acabou por mudar tudo, ou até uma pergunta difícil, já falou também de certos comentários de vão ser comidos vivos, mas acabou por ser um enorme sucesso. Qual era a principal preocupação a partir do momento em que a família Pedro Pinto pegou na livraria? E, já agora deixe-me acrescentar, como é que ultrapassou esse desafio? Com muito determinação, que é aquilo que nos caracteriza. Nós somos nitidamente pessoas apaixonadas. Quando não conseguimos pôr essa paixão nos negócios, nós não estamos interessados em desenvolver estes negócios. Tu repara que a paixão é de tal modo que nós, há cerca de 2 anos, 3 anos, tínhamos uma livraria destas livrarias que normalmente é associada às livrarias mais bonitas do mundo, adquirida. Até foi a Maria Buquiquio, a nossa programadora cultural, que conduziu esse mesmo negócio, do qual ainda tivemos algum investimento, e a Francisca um dia chega à minha beira e diz, começa a chorar, e diz: nós não podemos comprar, porque nós não conseguimos ter tempo, nós não conseguimos dedicar este amor que dedicamos aos negócios que temos na nossa região a outras localizações. E assim fizemos. Decidimos que temos que fazer o arco no nosso território, decidimos que não queremos negócios para já em um local do mundo sem construirmos, senão o Porto, e sem construirmos o arco. E exato, mesmo quando formos para outras localizações, primeiro será para o mundo e depois será para outras localidades em Portugal, nomeadamente Lisboa. Eu sou daqueles que defendo: de Porto não vou para Lisboa, de Porto vou para o mundo, do mundo venho para Lisboa. O arco é uma boa ponte para também revelarmos que, a partir de agora, a Livraria Lelo abraça um novo nome, abraça essa identidade do Porto e passa a Livraria Lelo Porto. Porquê é que os visitantes devem adotar este nome, Livraria Lelo Porto? Estava numa reunião com o estúdio Eduardo Aires e com a Francisca e com a Aurora, e eu de repente digo... Presidente do Conselho de Administração da Livraria Lelo. Exato, e eu de repente digo que nós tínhamos que ser Livraria Lelo Porto e que nós devíamos ter uma frase que era: nós não podemos mudar a cor da escada, mas nós somos azul. E os nossos sacos deviam ser azuis. Invadir
de toda a azul gente tudo. começou a olhar para mim e eu explico porque é que defendi isso. É que quando nós temos nome no Porto, nós não somos só uma marca, somos um caráter também. E nós temos muito orgulho em ter este caráter. E isso só se consegue, o nosso caráter. É evidente que noutras regiões qualquer pessoa pode ter a sua personalidade própria, mas o nosso caráter é do Porto. E eu acho que o nome fica perfeito, Livraria Lelo Porto. Neste contexto desta conversa que temos vindo a ter sobre a cultura, há duas perguntas que podemos fazer. Aposto que o Pedro Pinto também já as fez a si próprio, também faz parte dessa reflexão que se tem de ter. Uma é: que futuro pode ter a cultura? E outra é: que posso eu fazer pelo futuro da cultura? E podemos começar por aqui, ou seja, que futuro está a Livraria Lelo a construir por uma sociedade que não só produz cultura, como também a consome com avidez? Cultura é muito mais do que identidade. A cultura é ADN, a cultura é a existência do ser humano. Sem existir o ser humano, não há cultura. A maior parte é arte, a contemplação. Mas a cultura em geral é muito mais do que contemplação. A filosofia vai continuar a existir quando nada existir. E pode não haver, de facto, nada para contemplar. Eu acredito que o futuro vai ser cada vez mais difícil para o ser humano e a sua tábua de salvação é a cultura. O propósito é esta ação no território que possa, de facto, fazer com que as pessoas sejam mais felizes. É desta forma que nós entendemos que devemos investir em negócios e isso consegue-se através, efetivamente, da cultura. Como tu sabes, temos vários projetos, todos eles para nós não passam das tais pedras do arco do Italo Calvino. Portanto, para nós falar de pedras, ou falar do arco, ou falar de território é exatamente a mesma coisa. Aqui a base do arco é o livro. A base do arco é o livro. Todos os nossos negócios vão estar ligados sempre ao livro. O livro como base da economia. E desenvolvimento de um território e vamos falar agora de economia, porque não podemos também sonhar em ter um impacto no território se também não falarmos de números, não é? E a cultura, isto é óbvio, só tem a beneficiar de um orçamento maior e por isso vamos falar também de IRC, ou seja, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, mais comumente o imposto pago pelas empresas. Ou seja, a propósito do orçamento do Estado, o Grupo Leonês apresentou ao Governo uma proposta que liga crescimento económico, valorização do trabalho e investimento cultural. E a proposta que o Pedro Pinto liderou defende a redução da taxa de IRC para 15% em empresas que aumentem o salário mínimo e médio em 15% e que ao mesmo tempo apliquem 1% da sua matéria coletável em cultura. Eu sei que fez as contas e sei que as tem na cabeça. O resultado também, de resto, é impressionante no que toca a investimento em cultura e por isso eu perguntava: o que é que podemos fazer pela cultura se o IRC, e só se o IRC descesse para estes 15% que defende? Se o IRC descesse para 15% e se as empresas gastassem 1% da sua matéria coletável em cultura, nós quase que duplicávamos o investimento do país em cultura. Isso seria algo absolutamente extraordinário. Há muito tempo que se fala de 1% do orçamento para a cultura. Nós estamos muito longe. Sim. E mesmo com esse 1% da matéria coletável, mais o montante afeto pelo Orçamento Geral do Estado à cultura, mesmo assim estaríamos abaixo do 1%. Por isso há um enorme caminho para fazer. Mas repara, mais importante do que efetivamente eu o defender, não era tanto fazer com que acontecesse, até porque isso não depende de nós. Nós somos um grupo muito pequeno, ninguém nos ouve e muito menos, se nos ouvirem, nos dão razão ou tentam fazer aquilo que nós dizemos. Não temos, de facto, qualquer poder. Mas era importante fazer quem nos governa perceber os benefícios. Deixar isso registado. A forma como nós pensamos, não basta só aumentar os salários. É aumentar os salários e investir na cultura. Não basta investir na cultura, é preciso também aumentar os salários. E é esta salada
de fruta que compõe este manifesto. Que resulta, de facto, numa receita que transforma completamente o país. As pessoas, se quiserem conversar sobre isso, eu terei imenso prazer em conversar. Não tenho a mania que nós temos razão, porque nestas coisas há sempre dados que nós não conhecemos, há sempre números que têm que, de facto, ser observados, mas a ideia, sob o ponto de vista de filosofia, é que importa defender. Baixa o IRC, não é a qualquer preço. É se as empresas efetivamente investirem em cultura, aumentas o salário e, efetivamente, com este aumento de salário, o Estado vai receber mais IRS, mais segurança social. As pessoas vão ter mais dinheiro, vão consumir mais, vão pagar mais IVA. Portanto, a economia passa a girar de uma outra forma. Nós não podemos ter aqui ao lado uma diferença salarial para os nossos vizinhos. Refere-se à Espanha. Refiro-me à Espanha com uma diferença de ordenado mínimo enorme. Qualquer pessoa, qualquer jovem, e mesmo que não seja jovem, faz uma conta. Quanto é que eu ganho, quanto é que eu gasto e quanto é que me sobra. Quanto é que me sobra, não é? E, efetivamente, se do lado da despesa os números são iguais ou são mais elevados, se do outro lado da receita eles são mais reduzidos, estamos cada vez mais pobres. Estas são, de resto, contas a que podem aceder no manifesto do Grupo Leonesa para melhor entenderem os números, porque... Mas deixa-me só dizer, ninguém imagina a transformação que aconteceria neste país se aumentássemos os salários e se investíssemos na cultura. Fechem os olhos por um minuto e comecem a pensar. As pessoas começam a ter mais dinheiro, as pessoas começam a gastar mais. As empresas pagam menos, mas investem na cultura. Compram mais espetáculos, são mecenas de projetos culturais, de museus. Poderemos ter mais espetáculos, logo o preço dos espetáculos vai baixar. Temos mais gente a sair à noite. A sociedade é completamente diferente. E não é nada de extraordinário. E pode ter efeitos interessantes como as pessoas pararem de viver para o fim de semana, que é quando se calhar mais consomem cultura, para ser algo que faz parte do dia-a-dia delas. E o livro aí pode ter um papel até principal. A leitura, os hábitos de consumo de livros. Aqui dizia hábitos de consumo porque a compra de livros e a leitura de livros têm números diferentes. Nisto, na venda de livros, a Livraria Lelo é uma engrenagem essencial na exportação de livros de autores portugueses e tem também feito um caminho muito sólido na edição própria de livros. Julga que estamos perante um pilar da cultura portuguesa, porque também nos interessa perceber como chegámos até aqui, a um tempo em que a Livraria Lelo tem várias chancelas e coleções e em várias línguas. Como é que chegamos até aqui e como é que pensa que vão ser os próximos anos no que toca a uma economia em torno do livro? Todos os nossos projetos estão ligados ao livro. Ou como um voucher de ingresso, ou porque... até nesse grande evento, e eu penso que quando este podcast for para o ar... Pode falar à vontade das nossas iniciativas de 2026. Apresentado publicamente o Babel. O Babel tem uma série de espetáculos para várias idades. Se tiveres um dos maiores DJs do mundo, a forma de poderes ir assistir a este espetáculo é comprar um livro numa livraria ou num alfarrabista da cidade. Isto vai fazer com que pessoas, se calhar, que nunca entraram numa livraria, que têm 19, 20 anos, vão às livrarias, comprem um livro. E não interessa o valor do livro também. Até pode ser de €1. Exatamente. E este tato, esta reflexão é extraordinária. Ainda mais extraordinário será quando nós nos convencemos todos que o mais importante em toda esta economia é nós sermos agentes culturais. Nós, individualmente, sermos agentes culturais. Nós temos que nos recusar a aceitar o óbvio e aquilo que todos fazem. Nós temos que ser agentes culturais. Tudo é cultura. A cultura está nos hábitos diários. Está ao café, está no momento que vamos a um estabelecimento adquirir qualquer produto.
Em todo o lado a cultura está presente. Nós temos que olhar e ver, e temos que habituar-nos a ser agentes culturais e a falar todos uns com os outros dessa forma. Não é? O dia passa-se melhor, é interessante conhecer todas estas histórias e eu acho que estamos a fazer um contributo para caracterizar o nosso território e para transformar turistas em viajantes e que eles gostem de vir efetivamente a esta região, ouvir as histórias das pessoas do Porto. Há uma cidade do Italo Calvino que é Eufémia, em que ele fala que à noite esta cidade é completamente diferente de todas as outras cidades. As pessoas reúnem-se à volta da fogueira e quando todos regressam a casa, todos são mais amantes, todos são mais conquistadores, todos são mais poetas e todos são mais comerciantes, etc, etc. Ou seja, eles ouvem histórias e vão ampliar essas mesmas histórias, amplificar esse sinal. E o que nós queremos é exatamente isso. É que as pessoas venham, ouçam histórias e depois vão por esse mundo, que exagerem, que falem de nós nesse sentido bom. Também é isso que queremos fazer aqui no podcast Palavrão, ouvir, neste caso ouvir o Pedro Pinto e amplificar aquilo que tem para dizer. E agora deixo-me curiosa, porque na minha leitura de As Cidades Invisíveis, notei num pormenor que é todas as cidades têm nome de mulher. É esta cidade que é para si o Porto? Que cidade de Calvino é o Porto para si? Essa é boa. Essa é boa. Talvez Veneza. Apesar de ele nunca referir Veneza. Ele acaba por não dizer. Ele exato. nunca refere Veneza e o imperador pergunta-lhe porque é que ele nunca fala de Veneza. E ele diz, sempre que eu falo de alguma cidade estou a falar de Veneza. Mas eu não quero falar de Veneza porque senão tenho medo de perder a memória que tenho. E eu gostava que, de facto, essa memória nessas histórias fosse... todos falássemos um pouco do Porto e da personalidade do Porto e que todos pudessem levar, sem estar a falar do Porto, esse ADN que tanto nos caracteriza. Um facto é que toda a gente sai satisfeita do Porto depois de uma visita. E quem vem para cá viver também fica satisfeito. E falando de pouco mais de... Nesse jantar de sexta-feira com esse artista asiático, dizia ele... Porque muito futuro também se faz à mesa. Isso. Dizia ele, quando falamos da chuva e do nevoeiro, que quando visita uma cidade como Porto, em que encontra chuva e nevoeiro, está como que a viver o passado dessa cidade. A mim disseram-me uma coisa recentemente, que foi: o Porto tem os mais belos tons de cinzento. São os tons de cinzento mais bonitos que eu vi. Disse uma pessoa que nasceu e cresceu aqui no Porto. Mas o mais belo do Porto são as pessoas. As pessoas são um luxo. E essas importa que fiquem por cá. E essa importa que fiquem por cá, exatamente. E também o Grupo Leonesa faz por isso. Está em curso a expansão da Livraria Lelo, que é um projeto de enorme complexidade, projetada de resto pelo arquiteto Cisa Vieira. Queria perguntar-lhe primeiro como é que a experiência dos visitantes vai melhorar depois de a expansão estar concluída. Vai melhorar muito. Tu repara, quando nós abrimos com o modelo do voucher, em finais de 2015, nós tínhamos um volume no espaço exterior onde podias adquirir esse mesmo voucher. Passado um ano ou dois, nós adquirimos o arrendamento no estabelecimento mesmo ao lado da livraria e passamos a vender o voucher nesse mesmo espaço. Mais tarde, por força da caducidade do contrato de arrendamento, deixamos de ter esse espaço disponível. Entretanto, deu-se o Covid. O Covid fez com que se desenvolvessem várias plataformas a nível mundial, que o negócio estivesse mais presente online. E nós começamos a vender esse voucher de forma online. Porquê também? Porque na altura voltamos a pedir à Câmara Municipal de Porto e à Cultura para ter um volume no espaço exterior. E não nos concederam. Repara, hoje, se tu quiseres comprar um bilhete físico à porta da livraria, é quase um sarilho. Porque, repara, vender isto à chuva, ao sol, em que as pessoas não têm ali gaveta para poder, quando pagas em dinheiro, fazer qualquer tipo de troco e pagamento, mas são as condições a que nós temos.
Por isso é absolutamente urgente e necessário nós abrirmos o projeto do Arquiteto Cisa. Traduz-se desde logo em conforto. Depois vamos ter cacifos, traduz-se em conforto. Depois vamos ter casas de banho, traduz-se em conforto. Depois o tempo de pagamento em caixas, porque hoje tu tens fila para entrar, não tens. Porque tu compras um voucher para um dia e para uma hora marcada. Podes esperar 5 ou 10 minutos estão dentro da livraria. Mas depois dentro da livraria há fila para pagar. Ora, com o espaço do projeto do Arquiteto Cisa, a vida está muito mais facilitada para todos nós. E de facto esta foi a aposta. Há um percurso mais fluido, um fluxo mais melhorado pela livraria. E que faz com que as pessoas com mobilidade condicionada possam ter acesso ao primeiro andar da livraria, que hoje é completamente impossível, não conseguem. Porque se faz pela icónica escadaria e vai ficar facilitado a partir de agora. Porque passa a existir no espaço do Arquiteto Cisa um elevador, tens acesso aos pisos da livraria, e isso também é algo que nos motivou e determinou a avançarmos para este projeto. A expansão é de alguma forma a melhor maneira de celebrar estes 120 anos da Livraria Lelo? Ele não vai estar pronto para os 120 anos, mas no ano em que fazemos 120 anos, vai estar pronto. Os 120 celebram-se o ano inteiro. Exatamente. Eu acho que a melhor forma de celebrar os 120 anos são um conjunto de coisas, não é só uma coisa. É a relação com quem nós recebemos, com os turistas, é a relação com a nossa equipa, é a relação com os vários agentes culturais da cidade, é projetar eventos que promovam o território. Eu acho que não há propriamente uma coisa para dizer que é melhor do que a outra. Este conjunto de coisas, se nós abríssemos o espaço do Arquiteto Cisa, e se fosse só isso, eu diria que não estávamos a celebrar só nada. Com várias aspas. Sim, mas quer dizer, repara, não estávamos a celebrar nada. O extraordinário é a forma como nós estamos a pensar, e espero conseguir fazê-lo, estamos a pensar num todo que faz com que mais gente queira vir à cidade de Porto, que esteja cá mais tempo como viajante ou como turista e efetivamente gaste mais dinheiro. Tendo tudo isto em conta, fica claro que os portuenses podem contar com o compromisso da Livraria Lelo para com a cidade, também na sua preservação e potencial. Sim, eu digo muitas vezes isso e as pessoas podem pensar que é um chavão, mas não é um chavão. Quando nós tivermos algum negócio e que de facto ele não é bom para a cidade, nós encerramos esse negócio imediatamente. Todos os nossos negócios são montados com este pressuposto. Nós amamos a cidade e queremos que a cidade esteja apaixonada por nós. A Livraria Lelo só existe no Porto. Daí também a adoção do nome Porto. Na Livraria Lelo Porto. Sabes que já fomos desafiados para abrir noutras localizações bastante distantes, mas Livraria Lelo só há uma, é no Porto. E está comprometido com essa preservação. Na reta final do podcast, no Palavrão também queremos fazer esta pergunta a todos os convidados por aqui passam. Também já abriu um bocadinho aqui o véu a esta resposta, que é: que livros dormem consigo à cabeceira? Ou seja, que livros fazem de si quem é e que toda a gente devia ler? Um deles é As Cidades Invisíveis. As Cidades Invisíveis, O Príncipezinho, Tolentino Mendonça. Gosto muito de ler Tolentino Mendonça. Ir para a cama e consumir um shot de poesia. Um shot de poesia. É melhor que um chá. Faz muito bem às horas de sono. São estes livros. Em cada momento haverá livros diferentes, mas estes estão sempre lá presentes. Neste episódio de estreia, no dia de aniversário da Livraria Lelo, o nosso convidado foi Pedro Pinto, CEO do Grupo Leonesa. O Palavrão é um podcast original da Livraria Lelo, esta livraria do Porto que acaba de fazer 120 anos. Como é hábito, neste dia 13 de janeiro festejamos juntos e por isso a visita à livraria é livre, não é necessário planear a entrada. E para celebrar, editamos agora o livro As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, em parceria com a Dom Quixote. É uma edição comemorativa que está à venda na Livraria Lelo Porto. E como também é tradição, oferecemos tantos livros quantos anos temos, ou seja, vamos oferecer um livro aos primeiros 120 visitantes neste dia. Resta-me agora agradecer. Obrigada, Disseste Pedro uma coisa Pinto. muito importante, é que este livro
nas cidades invisíveis a capa é azul. É azul. Tinha que ser, a capa é azul. Nós não podemos mudar a cor da escada, mas Mas nós o nosso podemos, coração, o nosso é azul. coração é azul. O meu nome é Magda Cruz, o Palavrão conta com música original de Cláudia Pascoal. Voltamos na próxima sexta-feira com outro palavrão. Obrigado, Magda, e espero que rapidamente ganhes este caráter da gente do Porto. Vamos a isso.